Olá, estamos eu e meu marido aqui com nossos netos e quero te mostrar como envolver a criança ensinando a preparar e consumir os alimentos fermentados e probióticos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Kayoko Takeda e falo principalmente sobre como fermentar e tornar as frutas, vegetais em geral, probióticas e medicinais para a sua família. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Eu preciso muito deste seu favor e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. É tão importante ensinarmos a criança para que aprenda o sabor de diferentes alimentos enquanto são crianças. Acredito que os avós têm esse poder em suas mãos. Tudo o que ensinarmos nesta idade jamais esquecerão. A partir da idade que o médico autoriza a criança a consumir o iogurte, você pode oferecer alimentos fermentados, por exemplo, o kefir, que é o leite fermentado por uma matriz de bactérias e leveduras que contém cerca de 30 diferentes cepas de micro-organismos vivos que são benéficos para a nossa saúde. Comece oferecendo uma colher de chá uma vez ao dia durante uma semana. E se não apresentar efeitos colaterais, como dor intestinal, gases ou diarreia, pode aumentar o consumo aos poucos, até chegar a 100 ml por dia. Ao fermentar um alimento, eu permito que as bactérias, principalmente lactobacillus, bifidobactérias e leveduras, se multipliquem em bilhões e bilhões. E dependendo de onde é produzido o vegetal, ele pode conter cepas específicas desta região. Seria ótimo se pudéssemos usar somente vegetais orgânicos, que com certeza trariam muito mais variedades e números maiores de micro-organismos. Mas se não tivermos os orgânicos, vamos com o que temos. Quando consumimos os alimentos probióticos, melhoram muito a nossa função intestinal de digestão, de captação de nutrientes, de produção de enzimas e hormônios, contribuem com a detoxificação e excreção. Isto é um resumão bem grosseiro dos benefícios e o resultado será bem-estar geral, mais satisfação no dia a dia, menos estresse, menos dor no corpo, mais disposição, menos doenças típicas que resultam da má alimentação, como diabetes, menos dor de cabeça, menos problemas de pele, alergias em geral e mais imunidade contra doenças infecciosas e virais em geral. Caso você tenha interesse em dar seus primeiros passos nos fermentados e probióticos e usá-los em benefício da sua saúde, entre no curso online Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos. O link estará na descrição deste vídeo. Aqui eu estou com a Anne, nossa neta canadense. Nós vamos fazer a fermentação da cereja. Agora é época de cereja. Tenho aqui cerejas lindas, bonitas, né? Eu vou fazer uma fermentação colocando sal na cereja. Vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui colocar na balança. Vou zerar a tara, pronto. Agora vou colocar as frutas. Enquanto a Anne vai colocando no vidro, eu tenho aqui um que já está pronto, já estávamos até consumindo. E eu tirei para desocupar o vidro. E aqui eu tenho um para mostrar depois como ela está. Agora eu preciso colocar água também, até mais ou menos um dedo abaixo do nível superior aqui das frutas. Nesse nível aqui. 437 gramas. É o total da água e as cerejas. 438. Nós vamos multiplicar com 2% de sal. Vai ser 8,76. Eu vou colocar 9 gramas de sal. Agora eu devolvo essa água
e vou colocar o sal. Vamos fechar com a tampa e vamos fermentar por 4 a 5 dias, aqui nessa temperatura que está. Se você mora numa cidade mais quente, por exemplo, na minha cidade ia ser uns 3 dias, talvez, para fermentar na temperatura ambiente, e depois ele vai ficar como esse, que já fermentou. Nós vamos abrir. Até saiu certo gás. Quando a gente abre, ele tende a liberar mais os gases ali. É um cheiro muito bom da cereja. Também vou experimentar. Did you like? This is better than that one. Estou dizendo para ela que esse ficou melhor do que o anterior que nós fizemos. Esse passou mais alguns dias, ele ficou mais ácido. E no interior não estava tão docinho quanto esse. Ele está docinho por dentro e por fora ele está menos ácido e ele está gasoso, assim. Um leve sabor assim de algo fermentado, de avinagrado. Ela gosta muito do sabor dos alimentos fermentados. É incrível, mas está muito bom. Também concordo que está muito delicioso. É muito fácil, né, fermentar a cereja. E aqui eu tenho os blueberries, são frutas silvestres. Nesse período eles carregam muito, é muito rico em antioxidantes. Então a gente tem oportunidade, é bom consumir bastante os blueberries. Blueberries em português são os mirtilos, que não temos com muita facilidade, não é? Como eu vou preparar? Nós vamos fazer o suco do blueberry. Eu vou usar como starter o kefir de água. O kefir de água é fermentado por aqui nós podemos ver, são grãos, são colônias de bactérias e leveduras, e elas fermentam a água açucarada, aqui com açúcar mascavo. Aqui eu já tenho ele pronto, ele já ficou um dia fermentando e já foi colhido e eu vou usar. Pode deixar até 2 dias assim fermentando, se quiser. Então eu vou agora bater e fazer o suco e depois vamos terminar. Bem, aqui eu tenho o suco de blueberry e aqui eu tenho o kefir. Vamos juntar. Vou pôr só um pouquinho, porque essa garrafa ela tem um nível, né? Mais um pouquinho só. Como a fruta não tem muita doçura, então eu coloquei 2 colheres de sopa de açúcar. Este suco vai ficar fermentando por 2 a 3 dias e depois nós gelamos e aí então só que pode ser servido. Ela fica bem gasosa, uma delícia. Eu bati os mirtilos com 2 copos de água no liquidificador e acrescentei 2 colheres de sopa de açúcar e coei num pano. E ele está aqui, então já preparado. Pronto, vai ficar 2 a 3 dias fermentando. Depois vamos gelar e então liberar para as crianças servirem. E essa cereja fermentada com sal, que fica saboroso, nesse momento você pode separar do líquido e congelar se quiser, para depois utilizar numa salada, como topping para alguma sobremesa, pode ser também. Porque agora vou levar à geladeira e ela vai ainda continuar fermentando naturalmente, ainda que devagar, e vai ficando mais ácida. Então pode consumir logo enquanto está gostoso também. Pode fazer um coquetel, ou se não, quando você faz um suco de frutas, você pode acrescentar esse caldo, não joga fora, né? Deixa para acrescentar 1 a 2 colheres de sopa dela, dá um sabor extra, muito bom. Nós vamos arriscar
abri essa garrafa. Ela está na temperatura ambiente e eu não estou vendo ainda sinal de fermentação aqui em cima. Ainda não começou a fermentação. É de suco pronto que a gente comprou e foi misturado com um kefir de água. Não tem gás ainda. Um dia só ele não aconteceu nada ainda. Então esse daqui vai precisar fermentar mesmo. Mais 2, 3 dias. Estamos hoje no 3º dia de fermentação do nosso suco. Esse um aqui está dentro do bowl, porque na hora de abrir pode derramar. Então ele está assim, fica uma camada aqui superior, é a precipitação, sim, podemos dizer, do suco, né? Então a gente coa o suco. It's a surprise! Close! Slow. Close. Delícia! É? Gostoso? Tá bem bom mesmo. Muito delicioso. Bebida gaseificada de mirtilo. This one doesn't fizz out though. Oh. I like the smell. Ela está dizendo que está cheirando a vinagrado. Vamos experimentar. Esse foi feito com suco de frutas comprado no supermercado. Suco natural. Esse daqui é suco que contém o sabor. Essa fruta aqui, grapefruit, né? Então ele é meio amarguinho e ela gosta muito desse sabor. E não tem muito açúcar. Mesmo assim ele fermentou. Non-stop drinking, because it's good. A gente não quer parar de tomar porque é gostoso. Faça você também essas gasosas com seus netos. Uma delícia e probiótico. Vídeo. E então, gostou deste vídeo? Me diga nos comentários como tem sido sua experiência de produzir e consumir os alimentos fermentados e probióticos e o que melhorou na sua saúde. E a sua família também consome os alimentos fermentados? Gostaria muito de saber. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.